Hola, guapos y guapas, bonitos y bonitas. Estamos aquí para más una clase de español. Esta es nuestra clase número 17, que vamos falar sobre peculiaridades da língua espanhola. Então, nós vamos falar sobre peculiaridades da língua espanhola com relação ao português. E também o uso de muy y mucho, que muitas pessoas costumam falar que um é de intensidade e o mucho é de quantidade. Eu prefiro seguir a regra, porque aí não tem erro. Bien? Tem uma regrinha e nós vamos ver. Então, primeiro nós vamos ver os héteros do espanhol. Muitas vezes eu estou em sala, né, e eu vou dar essa aula, e aí eu pergunto para os alunos o que é hétero. Não sei porque eles sempre levam para a palavrinha heterossexual e eles me respondem assim, às vezes é um menino que fala assim, quem gosta de mulher? E eu brinco com eles e falo bem assim, mas se uma menina falar que gosta de mulher, então não é hétero, né? Na verdade é diferente, o significado da palavrinha é diferente. Então aqui nós vamos ver 3 héteros, então 3 diferenciações em classes de palavras. Bien? Primeiro nós temos os heterogenéricos, em espanhol heterogenéricos, porque o G seguido de E e de I vai ter o sonzinho de RR. Bien? Heterogenéricos, depois heterotônicos e, por último, heterosemânticos. Bien? Então vamos cada um, hetero, diferente. Vamos lá a cada um deles. Primeiro nós temos aí uma tirinha com o gaturro, que me gusta muito, eu gosto muito do gaturro. Vamos lá, lendo a tirinha. Comer frutas e verduras, masticar despacio, pausado, dormir la siesta, darles espacio a nuestros hobbies, estar toda una reunión sin chequear el celular. Quando eu passo essa ideia, eu falo para os meus alunos, bem assim, estar uma aula inteira, uma classe inteira, sem chequear o celular, então uma aula inteira sem olhar o celular, bien? Cenar sin mirar la tele ou la compu, salir a caminar, respirar profundo, ai, ai, ai. Todas essas raras costumbres em vias de extinção. Bien? Essa tirinha a gente precisa observar bastante para descobrir os heterogenéricos. Que são heterogenéricos? Bien? Vou lá dar a definição para vocês e a gente volta para a tirinha. Los heterogenéricos são substantivos semelhantes em la forma gráfica e em el significado, pero cambiam de gênero de uma língua a outra. Bien? Então, os heterogenéricos são substantivos semelhantes na forma gráfica e no significado, mas mudam de gênero de uma língua a outra. Então, mira os exemplos, olhem os exemplos. La miel que mi padre comprou está muito sabrosa. Nós temos aí o artigo antes, né? La é o artigo feminino definido. E nós temos sabrosa, que se refere, é um adjetivo que se refere ao mel. Então, em 2 momentos nós conseguimos ver que a palavrinha miel é uma palavra feminina. Bien? E outro exemplo. Antes de llegar a la escuela, tienes que passar por el puente. Então, aí também, ponte, em português, é uma palavra feminina e em espanhol é uma palavra masculina. Como que eu sei que essa palavra é masculina? Pelo artigo que está ali. Bien? Mas nada impede que vocês descubram todas as palavrinhas heterogenéricas olhando as tabelinhas na internet. Aqui eu coloquei as principais. Bien? Eu vou voltar lá na nossa tirinha para nós descobrirmos quais são as palavrinhas heterogenéricas. Em aula, eu espero os meninos descobrirem quais são essas palavrinhas. E sempre presentei os meninos com chocolate, com uma balinha, alguma coisa assim, para eles ficarem bem contentes de terem descoberto a palavrinha. Bom, como não tem jeito de eu entregar chocolates para vocês, vocês vão ter que só descobrir mesmo, simplesmente. Vamos lá, mas eu vou ajudá-los. Bien? Traduzindo aí, comer frutas e verduras, mastigar devagar e pausado, dormir a cesta, que a cesta, não sei se vocês sabem, cesta é um costume dos espanhóis que é dar uma dormidinha bem prolongada depois do almoço, né? Eles voltam para casa se estão trabalhando ou da escola, dormem um período e depois voltam para trabalhar e aí o encerramento do dia deles é bem mais tarde do que o nosso, né? Dar espaço aos nossos hobbies,
Estar toda uma reunião sem checar o celular. Cear, jantar, sem olhar a televisão e o computador. Sair a caminhar, respirar profundo. Ai, ai, ai. Todos esses raros costumes em vias de extinção. Como eu traduzi, ficou mais fácil para vocês, né? Mas no sexto quadrinho, primeiro de baixo, tá, cenar sem mirar la tele ou la compu. La compu é a diminuição da palavra computadora. E em espanhol ela é feminina, então la computadora, bien? E ali no último quadrinho, no último quadrinho mesmo, tem ali todas essas raras costumbres em vias de extinção. Todas, feminino, essas, feminino, e raras, femininos. Então, todas elas estão indicando que a palavra costumbres é uma palavra feminina. Bien? Então, como que nós podemos descobrir? Gravando todas elas ou observando quais são essas outras classes de palavras que estão combinando com ela, né? Concordando com ela. Bien? Aí, então, nós temos la compu e raras costumbres. Bien? E agora nós vamos lá para a tabelinha. Eu coloquei aí as principais, bien? E nós vamos ver uma tabelinha de palavrinhas que em português são masculinas, em espanhol são femininas ou o contrário. Começamos por uma que não é muito fácil porque é bem diferente, né? El árbol é a árvore. Então, em espanhol ela é masculina e em português ela é feminina. Toda essa coluna aí vai ser desse jeito, bien? El aguardiente, a aguardente. El análisis, a análise. El aprendizaje, a aprendizagem. E aí, no quadrinho da frente vai estar mostrando para vocês, mas todas as palavrinhas que terminam em A-J-E, em espanhol, são masculinas, bien? El color, a cor. El dolor, a dor. El orden, a ordem. El desorden, a desordem. El equipo, a equipe. El estreno, a estreia. El cólico, a cólica. El puente, a ponte. El énfasis, a ênfase. El fraude, a fraude. El tequila, a tequila. El mensaje, a mensagem. Bien? Agora o contrário, as palavras que são em espanhol são femininas e em português são masculinas. La alarma, o alarme. La cárcel, o cárcere. La computadora, o computador. La crema, o creme. La leche, o leite. La massacre, o massacre. La miel, o mel. La nariz, o nariz. La radio, o rádio. La sal, o sal. La sangre, o sangue. La señal, o sinal. La samba, o samba. La baraja, o baralho. La brea, o breu. La costumbre, o costume. Então, ali nas palavrinhas que são masculinas em português, tem as que terminam em arre, que são todas masculinas, bien? E do lado de cá, as que terminam em umbre são todas femininas, nós vamos ver aqui agora. Mas antes disso, outra coisa. Tem também a palavrinha sal, que é sal substantivo, para salgar as coisas, né? Para temperar. E tem sal, que é um verbo no imperativo, do verbo sair, bien? Nós vamos ver também uma aulinha sobre os imperativos. Só para chamar a atenção que sal pode aparecer tanto como um substantivo como um verbo. Bueno, agora vamos a ver outro hétero, então outro diferente, né? A classe de palavras diferente no português, bien? Heterotônicos. Hétero, nós já sabemos que significa diferente. E tônico será a sílaba tônica. Então, algumas palavras em espanhol têm a sílaba tônica diferente do português. Bien? E aí está o exemplo, bien, que he puesto. Esta es la anestesia que cubre su obra social. É uma tirinha bem crítica e bem triste, né? Que ela está falando, essa é a anestesia que cobre sua obra social. Então, o seguro dele, ele tem essa anestesia e uma meia, né, que em espanhol seria calcetines, com um olor não muito agradável. Então, uma meia com um cheirinho não muito agradável. Bien? Então, passamos. Anestesia é que é a palavrinha heterotônica. Bueno,
Los heterotônicos são palavras com grafia semelhante em espanhol e português, pero la sílaba tónica é diferente entre los idiomas. Os heterotônicos são palavras com grafia semelhante em espanhol e português, mas a sílaba tônica é diferente entre os idiomas. Mira los ejemplos, olha os exemplos. Es proibido conducir tras beber álcool. Bien? Então, álcool é uma palavrinha que tem a sílaba tônica diferente do português. Para nós seria álcool, né? E em espanhol, alcohol. A forte, ela é uma aguda. Bien? E aí, só chamando a atenção para vocês, né? Que vocês têm um caderninho lá para marcar as palavrinhas. Tras é uma preposição e ela serve tanto para significar atrás como após. Nesse caso aqui, após, né? É proibido conduzir após beber álcool. Bueno? É muito importante isso é muito importante. Bien? Outro exemplo, el nivel de agua en los estanques está muy bajo. Nível também é uma palavra heterotônica, em português seria nível, não é? E em espanhol, nivel, ela também é uma aguda. Bueno, exemplos de heterotônicos. Vocês vão ver que eu vou ler, vai ficar meio esquisito, né? Porque como o som da sílaba tônica é diferente, vai ficar um pouco esquisito, mas é isso mesmo, não tem outro jeito, é só colocar na cabecinha e pronto. Em português, alergia, em espanhol, alergia. Álcool, alcohol. Alguém, alguien. Anedota, anecdota. Futebol, futebol. Herói, herói. Hidrogênio, hidrógeno. Imã, imã. Microfone, micrófono. Bem diferentezinho, mas é desse jeito. Mais exemplos, eu coloquei aqui os mais importantes. Bien? Oxigênio, oxígeno. Paralisia, parálisis. Polícia, policia. Projétil, projetil. Regime, régimen. Sarampo, sarampión. Telefone, teléfono. Traqueia, tráquea. Vertigem, vértigo. Xilofone, xilófono. Muito diferente, né? Mas é assim mesmo. Bueno, e aí são tipos generalizantes de heterotônicos. Esses aí é que sempre essa terminação vai ser diferente. Então, é só observar as terminações que vão ver que essas palavras vão ficar diferentes. Bien? Formas de presente de indicativo e subjuntivo de verbos terminados em ciar, diar, riar, piar e tiar. Bien? E aí tem alguns exemplos para vocês. Ó. Renuncian, incendie, contagiem, copio e angusto. Bien? Tranquilo? Com sufixo crata. Então, com sufixo crata. Aristócrata, burócrata, demócrata. Bien? Com sufixo cracia. Burocracia, democracia. Com terminações amia e emia. Bigamia, monogâmia, academia, anemia, epidemia, leucemia. Bien? Com terminação orgia, demagogia. Bien? Com várias terminações de ia, em geral, términos de ciências biológicas ou de la salud. Então, geralmente são temas referentes à saúde. Alergia, asfixia, bulimia, epilepsia, fobia e magia. Com os componentes esfera e tipo, atmósfera, prototipo e estereotipo. Bien? Já estamos e agora nós vamos para os mais interessantes, os que mais causam terror em los brasileiros e também em los espanhóis, vale? Então, agora nós vamos para os que mais causam estranheza para os brasileiros e também para os espanhóis. São os heterosemânticos. Hetero, diferente, semântica, significado. Então, heterosemânticos, diferentes significados. São aquelas palavrinhas
que tem a grafia igual, mas são totalmente diferentes. Bien? Então, nós vamos ver aqui uma tirinha da Ágata, que sempre está avacalhando com o pobrezinho do Gaturro, que é apaixonado por ela, né? Então, vamos ler aqui a tirinha do Gaturro e da Ágata. A Ágata sempre desfazendo do Gaturro, né? Ele é apaixonado por ela, mas ela sempre desfaz dele. Queixe-se de Gaturro aqui. Está escrito na plaquinha. Queixe-se do Gaturro aqui. E aí o Gaturro olha a Ágata e pergunta para ela: Ágata, ¿vos também haciendo la cola para denunciar-me em el libro de quejas? E a Ágata responde: no, sí. E o Gaturro fala de novo: pero por quê? Que te hice yo a vos? E aí a Ágata responde: nada, pero es mi vocación. Soy muy buena hablando mal de los outros. Tem muita gente que é assim também, né? Então vamos à tradução. Ágata, você também fazendo a fila para denunciar-me no livro de queixas? E ela, sim. Mas por quê? Que eu fiz eu a você? Eu já falei para vocês que o espanhol tem essa redundância, né? Muitas vezes eles falam que te hice yo a vos. Se ele está falando que eu te fiz, não precisava do te hice yo a vos, né? Mas eles têm essa redundância, eles colocam de novo. Que fiz eu a você. Nada, mas é minha vocação. Sou muito boa falando mal dos outros. Bueno? E na outra tirinha, nós temos aí tapas. Ela pergunta, tapas? E el hombre contesta, responde, experimente. Tapas, para quem não sabe, é tira-gosto. Então, ela está oferecendo tira-gosto para ele e ele está pensando que ela está falando que vai bater nele, né? E isso não acontece. E na tirinha da Ágata, vocês já observaram aí que cola é fila, né? Pode ser tanto fila quanto cauda ou até mesmo cauda de animais ou até mesmo rabo, como eu estou agora, um rabinho assim que é um penteado, né? Então vamos lá para os heterossemânticos, que são o terror dos portugueses e dos espanhóis também, porque como é diferente eles também se atrapalham, né? Que são palavras heterossemânticas? Los heterossemânticos son palabras muy semejantes en la grafía y en la pronunciación del portugués y del español, pero poseen significados diferentes em cada língua. São conhecidos como falsos amigos ou falsos cognatos. Eles são tão terríveis que eles têm 3 nomes para representá-los, bien? Então, os heterossemânticos são palavras muito semelhantes na grafia e na pronúncia do português e do espanhol, mas possuem significados diferentes em cada língua. São conhecidos como falsos amigos ou falsos cognatos. Bien? E aí temos, gente, falsos amigos são muitos, muitos mesmo. Eu selecionei aqui para vocês os que eu mais tenho visto cair, os mais importantes, mas tem bem mais do que isso. Bien? Então eu separei por classe de palavras para vocês. Eu coloquei aqui primeiro substantivos, depois nós vamos ter verbos e depois nós vamos ter adjetivos e advérbios. Bueno? Então, substantivos aí. Apelido, sobrenome. Cachorro, filhote. Berro, agrião. Carpa, barraca. Salsa, molho. Salsa também pode ser um tipo de dança, tá? Mas é molho também. Cena, janta. Cepilho, escova. Escoba, vassoura. Copa, taça. Cubiertos, talheres. Bien? Coelho, pescoço. Embaraçada, grávida. Enojado, zangado. Escritório, escrivaninha. Oficina, escritório. Osso, urso. Ramon, presunto. Presunto, suposto. Taça, xícara. Vaso, copo. Olha como é uma pegadinha aí, ó. Taça, eu vou a beber uma copa de vinho e eu quero um vaso de água e eu quero uma taça de café com leite. Bien? Bem diferente do português, né? Mas é só ficar atento que está tranquilo. Acordar-se, lembrar-se, borrar, apagar, brincar, pular, saltar. Bem diferente esse, né? Latir, pulsar, bater. Esse a gente vê muito em músicas.
enojar, aborrecer, pegar, colar, e o pegar também tem o sentido de bater, bien? Quitar, tirar, tirar, lançar, contestar, responder, cerrar, fechar e fechar, datar. Olha como é diferente, né? La fecha de hoy es el día 10 de septiembre de 2021. Bueno, então a data de hoje é essa, bem diferentezinho do português. E agora nós vamos para os advérbios e adjetivos, advérbios e adjetivos. Largo, comprido, caprichoso, teimoso, débil, fraco, olha como é diferente, hein? Débil é fraco. Exquisito, saboroso, esse também pode dar muito problema, né? Se a gente falar uma comida está muito exquisita, isso já aconteceu com meu pai. Listo, pronto ou esperto, flaco, magro, todavia, ainda e pronto, logo. Bueno, algumas palavrinhas que vão ajudar vocês na hora de interpretar os textinhos. E agora vamos para o uso de muy y mucho. Como eu falei para vocês, muitas pessoas preferem falar que o muy é quando é de intensidade e o mucho é quando é de quantidade. Eu prefiro ir para a regrinha, porque não tem erro. Com a regrinha não tem erro. Bien? Então, o mucho. Mucho, ele vai estar acompanhando verbos e substantivos. Verbos e substantivos. Bien? Mucho é invariável quando acompanha verbo e variável quando acompanha substantivo. Então, ele vai ficar invariável, vai ficar sempre escrito só mucho, quando ele estiver acompanhando o verbo. O verbo não varia, ele vai estar acompanhando o verbo, ele também não vai variar. E ele vai ser variável quando ele acompanha o substantivo. O substantivo varia, ele também vai variar. Bien? Vamos a ver exemplos. Vamos ver exemplos. Me gusta mucho trabajar por la mañana. Então, eu gosto muito de trabalhar pela manhã. Tenho muita fiebre. Tenho muita febre, febre feminino, mucha febre, né? Muitos trabalhadores estão em paro, então muitos trabalhadores está no plural, ele vai para o plural. Estão em paro significa estão ou desempregados ou em greve, bien? Comprei muitas fresas e muitos melocotones para a fiesta. Comprei muitas, aí eu vou ter que traduzir, vai passar para o masculino, né? Mas comprei muitos morangos e muitos pêssegos para a festa. Existem duas formas de falar fresas, porque fresas é na Espanha e melocotones é na Espanha. Mas aqui na América é frutilha para morango, para fresas, e para melocotones é durazno. Você já deve até ter visto isso nos suquinhos, né? Nas embalagens do suco, no nome dos sucos. Bien? Então, vamos. E o muy? O muy nós vamos usar, então, o mucho nós usamos com verbos e substantivos, bien? E o muy nós vamos usar com advérbios e adjetivos. Advérbios e adjetivos. E o muy é invariável sempre, não importa. O muy não sofre variação, vai ficar sempre muy, mesma forminha. Exemplos, aquela chica sempre está muito guapa. Então, aquela menina sempre está muito bonita. Mi casa queda muito lejos de la escuela. Minha casa fica muito longe da escola. Lejos é um advérbio, não é? Guapa é um adjetivo. Mis primos são muito inteligentes. Observem aí que são meus primos. E a palavrinha que segue ali o adjetivo é inteligentes, mas o muito não sofre variação. Ele continua do mesmo jeito. Bueno? Mas, como nem tudo é perfeito, há também la excepción, ¿sí? Que é muito fácil de aprender. Por quê? Se vocês observarem, a exceção é muito fácil de aprender. Por quê? Eu falei que multi a gente usa com verbos e substantivos, mas existem 4 advérbios e 4 adjetivos que a gente usa com mútil. Não são difíceis, por quê? Se vocês observarem, um é o contrário do outro. Mas, contrário de menos, antes, contrário de depois. E os adjetivos também. Maior, contrário de menor, e melhor, contrário de pior. Bien? Esse já é um motivo para ser mais fácil, porque se vocês decorarem 2, vocês sabem os 4, né? Decorou 2 advérbios, vai saber os 4, porque um é o contrário do outro. E decorou 2 adjetivos, vai saber os 4, porque um é o contrário do outro. E também porque é sempre usado para fazer comparações. Bien? Vamos ver nos exemplos aqui.
Mi coche está muito pior que lo de mi padre. Meu carro está muito pior que o do meu pai. Bien? Mi hermana es muito maior que eu. E esse maior aí, quando se trata de pessoas, significa mais velha. Então, minha irmã é muito mais velha que eu. Bueno? Hoy tengo mucho más tiempo que ayer. Hoje tenho muito mais tempo que ontem. E ela chegou muito antes que a maestra. Ela chegou muito antes que a professora. Bueno, já estamos entonces. E agora estamos aqui com outra questão del Enem, muito importante para nossas classes, porque podemos aprender mais, estar mais acostumbrados com a língua extranjera, com o espanhol. Bueno, entonces, como de siempre, vamos a leer el comando primero y después vamos a leer el texto. Bueno, para que isso? Para a gente já saber do que se refere e já ir para o texto com uma certa intimidade, já sabendo direitinho do que vai tratar e já vai perceber logo na leitura do texto a resposta certa. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de. Então, nós vamos nos ater a essa expressão, deixar sua huella, deixar sua huella. Bien? Millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. Eu vou ler o texto todinho, depois eu traduzo ele todinho para vocês. Bien? Vamos lá. Algunos los llaman generación Y, otros millennials, generación del milenio o incluso hecho boomers. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y casi no recuerdan cómo era el mundo sin internet. Son idealistas, impacientes y están bien preparados académicamente. Muchos de ellos han tenido oportunidad de viajar por el mundo a una edad temprana, de estudiar en las mejores universidades y de trabajar en empresas multinacionales y extranjeras. La generación Y se compone de este tipo de personas que quieren todo a la vez. No están dispuestos a soportar un trabajo poco interesante y rutinario. No quieren dejar las cosas buenas para luego. Lo que sí quieren es dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea y no solo ganar dinheiro. Bien? Millennials, assim é a geração que já não lembra, não se recorda, como era o mundo sem internet. Alguns os chamam geração Y, outros millennials, geração do milênio ou incluso hecho boomers. Nasceram e cresceram em uma era de rápido desenvolvimento das novas tecnologias e quase não recordam, não se lembram, como era o mundo sem internet. São idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Muitos deles têm tido oportunidade de viajar pelo mundo em uma idade bem temprana, bem jovem, de estudar nas melhores universidades e de trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. A geração Y se compõe deste tipo de pessoas que querem tudo de uma só vez. Não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante e rotineiro. Não querem deixar as coisas boas para daqui a pouco, para logo. O que sim querem é deixar, e aí que é o ponto da questão, né? Por isso que vocês precisam ter bastante vocabulário. É deixar sua marca, sua pegada na história. Viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desenvolver-se. Cambiar, mudar o mundo que lhes rodeia e não só ganhar dinheiro. Bem, então o texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua marca refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de conhecer diferentes lugares. Não, no texto fala que eles conhecem diferentes lugares e bem jovem, não é? Então não é esse o primeiro interesse deles. Fazer a diferença no mundo?
Bom, pode ser. Deixar a marca pode ser fazer a diferença no mundo. Vamos ver as outras. Aproveitar todas as oportunidades? Sim, também. Essa também está dizendo o texto, né? Obter uma formação acadêmica de excelência? Sim, eles querem obter, o texto está falando isso, mas a gente tem que ver o comando. Conquistar boas colocações no mundo do trabalho? Todas essas são. Mas aqui o texto, o comando, está falando que é sobre a expressão deixar sua huella. Então, é deixar sua marca. E deixar sua marca só pode ter ali a resposta certa na questão B, que é fazer a diferença no mundo. Bien? Seu nome vai estar sempre marcado. Todas as vezes que o futuro ficar sabendo de você, vai ver que você fez uma diferença no mundo. Então, a resposta certa é fazer a diferença no mundo, deixar sua marca. Bien? Agora, aí, fazer a diferença no mundo, a respostinha certa, e vamos para mais uma questãozinha. Bueno, entonces vamos para más una cuestión del ENEM, esta de 2017, y vamos primero a leer el comando para después leer el texto. Bien? No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai, e aí vamos ver lá, então é sobre os cidadãos que vivem no Uruguai, vamos ver no texto. Emotivo encuentro en la Universidad Pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York y informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de un nosotros, dijo. Mujica comenzó su discurso relatando lo recorrido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agresión de descuajarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se refirió a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote. ¿Qué le vas a pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante. Bien? Bom, agora a tradução. Encontro emocional na Universidade Pública. O então presidente uruguaio recebeu o carinho de seus compatriotas radicados em Nova York e informou sobre a evolução do país, políticas governamentais, avanços e pendências. Como em ocasiões semelhantes, as expressões de respeito e emoção se multiplicaram. Uma nação é um formidável sentimento de nós, disse ele. Mujica começou seu discurso contando o que havia recolhido de outras experiências de comunidades no exílio. Muitos de vocês criaram raízes, têm filhos e não podem cometer a agressão de destruir sua vida. Eles têm que carregar aquela saudade de estar lá, mas estar aqui, disse. Estamos envolvidos na luta para melhorar as circunstâncias com o sonho de que as próximas gerações venham com mais facilidade, com mais apoio, disse o presidente. Mujica referiu-se a algumas críticas que algumas políticas sociais recebem. Eles nos acusam de que damos sem compensação. Eles nos dizem, você não precisa dar peixe às pessoas, mas ensiná-las a pescar. Sim, raciocinou o presidente, mas quando você o ocupou com a vara, você o ocupou com o barco. O que você vai pedir a ele? Não corrigimos para trás, corrigimos para frente. E aí, vamos lá para as questões.
No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas, integrem-se ao processo de globalização, cultivem o sentimento nacionalista, ofereçam uma contrapartida à nação, tenham melhores condições de vida. Bom, pelo discurso dele, ele quis melhores condições de vida, mesmo sendo criticado por dar muito aos indivíduos, né, aos uruguaios. Então, mesmo assim, ele diz que, pelo discurso dele, ele quer que eles tenham melhores condições de vida, ainda que falem que ele não deveria dar o peixe, deveria ensinar a pescar. Bueno, ya estamos entonces. Esta fue nuestra clase número 17 y yo espero vosotros para la próxima clase. Besitos y hasta pronto.